Salve, salve, tudo bem? Não, eu não deixei de acreditar em Deus. Eu continuo acreditando em Deus. Eu continuo sendo um ser espiritualista que acredita em Deus. Veja bem, o meu canal continua a se chamar Energia Universal. E Energia Universal significa Deus. Só que nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês qual a minha visão, o meu pensamento sobre Deus, que talvez pode ser muito diferente do seu. Por isso eu peço que você acompanhe o vídeo até o final. Claro, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de compartilhar esse vídeo e, claro, de deixar aqui embaixo os seus comentários. A visão da divindade de Deus, ela vem muito, mas muito lá de trás. No início do cristianismo, onde sempre se acreditou no Deus único, um ser supremo, onipresente, onisciente, um ser que comanda todas as coisas. No próprio Espiritismo, ele é concebido como a causa de todas as coisas, o ser supremo. O problema de nós pensarmos assim é porque quando nós imaginamos Deus como um ser, nós temos a visão de um Deus Pai, um Deus poderoso que comanda todas as coisas. E sendo assim um Deus Pai, nós caracterizamos ele sempre como um Deus bom, justo e misericordioso. Ou seja, dessa maneira, nós não poderíamos ter na Terra acontecimentos ruins, como, por exemplo, pessoas que nascem cegas, crianças que desencarnam precocemente, às vezes de maneira muito abrupta ou com acidentes muito brutais. Se nós temos uma visão de um Deus Pai bom sempre, justo e misericordioso, nós, inclusive, alimentamos os ateus, por exemplo, da não existência de Deus. Porque é o argumento dos ateus. Eles sempre dizem, não, mas se o seu Deus é tão justo, bom e misericordioso, por que ele permite que tantas coisas ruins aconteçam na Terra? Por que existe a fome? Por que existem as mortes trágicas? Por que existem as doenças incuráveis? Por que crianças morrem tão precocemente? Por isso, eu não gosto de caracterizar, de imaginar na minha mente Deus como sendo um ser, um Deus Pai, amplamente poderoso e senhor de todas as coisas. Porque senão também nós caímos em 3 situações aqui que eu vou contar para vocês. Vamos imaginar que você tenha um ente querido, uma pessoa que você ama da sua família, ou mesmo um amigo muito próximo, que está internado no hospital entre a vida e a morte. E vão haver aí 3 possibilidades. A primeira delas, você começa a orar, a pedir a Deus para que aquela pessoa se salve, e essa pessoa é salva. Dessa maneira, você imagina que Deus foi misericordioso, Deus foi justo, Deus foi bom com aquela pessoa devido às suas orações. Nós caímos na segunda agora possibilidade, quando a pessoa vem a desencarnar, e aí você tendo um pensamento de fé, de certeza, de confiança, claro, em Deus, você já começa a imaginar, na verdade, que foi o melhor para aquela pessoa, que Deus quis daquela forma. Se Deus quis, foi a vontade do Ser Supremo. Deus quis que aquela pessoa fosse, como se diz muito no jargão popular, fosse descansar dos seus problemas hospitalares, dos seus problemas médicos, ou seja, de qualquer enfermidade que aquela pessoa estava atravessando no hospital antes dela desencarnar. Mas nós também temos uma terceira possibilidade, e essa é a mais complexa, quando nós passamos a refletir sobre o tema Deus. Vamos imaginar agora que essa pessoa venha desencarnar, infelizmente. E aí surgem, às vezes, muitos questionamentos, principalmente quando é uma criança, é uma pessoa muito jovem, uma pessoa que estava bem, e de repente essa pessoa morre, ou essa pessoa era uma pessoa muito boa, muito justa, muito altruísta, e ela morre de um acidente grave, ou ela morre por causa de uma doença muito séria, em que causou a ela muito sofrimento, muita dor. Muitas pessoas passam a questionar a existência de Deus. Ah, mas se Deus é bom, justo e verdadeiro, por que ele permitiu que uma pessoa tão boa, tão correta, tão altruísta, viesse a morrer, viesse a desencarnar dessa maneira? Ah, não, Deus realmente não existe, Deus não é dessa forma. E essas são as situações, ou pelo menos as 3 possibilidades que a gente enxerga todos os dias. Porque todos os dias, pessoas boas, crianças, pessoas que fazem coisas maravilhosas nesse mundo, elas desencarnam.
E aí muitas vezes as pessoas se questionam se Deus agiu de maneira correta, se Deus realmente foi misericordioso, foi bom, foi justo com aquela pessoa. Na minha reflexão espiritualista que sou, eu gosto de mentalizar Deus não como um ser, para que a gente não humanize Deus. Porque se a gente humaniza Deus dessa maneira, como eu disse, nas 3 possibilidades anteriores, às vezes ele não vai ser nem bom, nem justo, nem misericordioso. Eu gosto de pensar Deus como um todo. Eu gosto de imaginar Deus como um. Todos nós pertencemos a Deus. Tudo que existe no planeta é a criação de um Deus, mas não um Deus, um ser, uma figura humana, como tantas pessoas imaginam. Eu gosto de mentalizar Deus como um. E a partir desse um, nós somos a criação universal desta energia suprema, dessa energia maior. Essa energia que a gente não conhece, essa energia que a gente não vê, mas que a gente sente, que a gente é tocado por ela em vários momentos da nossa vida. Portanto, Deus não é responsável pela vida humana. Se você perdeu algum ente querido, ou se você presenciou uma criança que desencarnou precocemente, ou alguém com uma doença muito grave, não foi responsabilidade de Deus. Deus não é responsável pela vida humana porque ele não é um ser. Ele é uma energia boa, superior, que comanda todos os aspectos de criação do nosso planeta Terra, de outros planetas e de todo o universo. Nós, quando vamos nos reencarnar, nós somos preparados, aí sim, pelos nossos mentores espirituais. O nosso espírito ele é carregado com energias da vida para que possamos ocupar o corpo físico. Quando essas energias cessam, essas energias que foram depositadas antes do nosso reencarne, nós simplesmente morremos, porque o corpo físico não detém mais as energias que foram capturadas antes da nossa vinda ao planeta Terra. Portanto, quando você morre, não é porque Deus quis assim. Quando você foi salvo de uma morte dada praticamente como certa pelos médicos, não é porque Deus quis assim. Deus não quer nada. Deus não é um ser. O Deus é. Ele simplesmente existe. Eu falo aqui para vocês porque existe uma energia Deus. A câmera que me filma, ela tem essa função e ela funciona desta maneira porque existe a forma, a existência da energia Deus, mas não como uma forma humana, como uma energia universal, que, como eu já disse, é a energia que dá vida a tudo e a todos. E claro, eu como médium, como projetor astral, eu uso essas energias universais de Deus a meu favor, para beneficiar o meu próximo, o meu semelhante. Seja ele, ou seja ela, uma pessoa que está encarnada, ou espíritos desencarnados que precisam dessa luz, dessa paz, dessas energias espirituais maiores, superiores, que é exatamente a energia de Deus. Porque assim, eu pensando dessa maneira, pessoal, eu não imputo a Deus a responsabilidade da minha vida. E é isso, infelizmente, que muitas pessoas fazem. As pessoas imputam a Deus a responsabilidade de suas próprias vidas. Não, eu não penso desta forma. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Eu sou o responsável pela minha vida. Quando eu tenho as minhas falhas, os meus erros, elas são de totais responsabilidades minhas. Eu sou o total responsável pela minha vida física, pelos meus erros, pelos meus acertos. Deus é a energia que comanda o universo. Nós temos o mundo espiritual, que são os nossos amigos de luz, que nos auxiliam, que nos amparam, que nos intuem para a prática do bem. Mas nós somos seres humanos, errantes, falhamos, temos o livre-arbítrio para usar as boas e as más energias que advêm do propósito universal que é Deus. Então, portanto, quando eu falho, quando eu tenho as minhas quedas, os meus deslizes, quando eu tenho problemas na minha vida, problemas de saúde, por exemplo, eu não culpo Deus, eu não responsabilizo Deus pelos acontecimentos que eu tenho na minha vida, principalmente os acontecimentos ruins. Não, é tudo um processo, uma programação espiritual. Então, por que o título desse vídeo? Porque se Deus fosse sempre bom, justo e misericordioso, ele seria uma figura humana.
E para mim, na minha visão espiritualista, Deus não é uma figura humana. Pessoas são boas, justas e misericordiosas. Pessoas são ruins, são injustas e não são misericordiosas. Deus não. Deus é o todo, Deus é um. Deus é a paz que habita em todos nós. Por isso eu acredito que todos nós somos a representação de Deus, tanto na terra quanto no mundo espiritual. E agora, no final desse vídeo, desde já agradeço a sua companhia e peço que você deixe aqui embaixo nos comentários qual é a sua visão de Deus, como você mentaliza, como você imagina Deus. Você acha que Deus é um ser ou você concorda comigo? Você acha que Deus é uma energia universal, que Deus é o todo, Deus é a vida, Deus é um e nós somos compartilhados por essa energia maior. Nós somos a criação dessa energia superior. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual é a sua opinião. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia até aqui, um forte abraço e muita luz e paz para você.